Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Começa agora mais um programa Brasil em Questão, com os principais fatos da política, economia, saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas Neto. Tudo bom, Mário? Olá, Walter. Oi, amigos que nos acompanham, que nos assistem aqui. Eu quero inicialmente aqui cumprimentar o nosso entrevistado de hoje, Marcos Penido. Penido é um amigão de muito tempo. Muito tempo, e alguém que é daquelas pessoas que a gente tem admiração pela sua capacidade mesmo. Ele apesar de ter uma militância, diria até que uma militância política, a qualidade dele do ponto de vista técnico é que proporciona ele estar onde está e onde esteve até hoje. Então, eu tenho muita satisfação de conhecê-lo, de ser amigo dele, e a satisfação maior ainda dele ter aceito o nosso convite para participar desse programa. Obrigado, viu, Penido? É uma grande honra, um grande prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Mário, eu que agradeço, Walter, essa oportunidade. É sempre bom a gente poder estar conversando aqui, divulgando as nossas ações, colocando também no esclarecimento das dúvidas, ou respondendo algumas críticas, que é sempre bom, que as críticas também nos ajudam a melhorar o nosso trabalho. E estar aqui junto com você, né, Mário, que eu tive a honra e o orgulho de trabalhar com seu pai. Isso aí é uma marca que não sai, né? Quem trabalhou com o Mário Covas tem, assim, um exemplo a seguir, e eu fico muito contente de poder estar aqui com você, que segue a linha do teu pai, e a gente lembra sempre das coisas boas, e de como São Paulo é hoje, o estado que deve muito à figura do teu pai. Muito obrigado. Você que é responsável por uma secretaria tripla, né? Tem energia, saneamento, recursos hídricos. Tem desafios como saneamento básico, como a coleta e tratamento de esgoto, entre outros sistemas que o Estado de São Paulo tem. Mas queria abrir agora falando no programa sobre o projeto Novo Rio Pinheiros. Queria um comentário do senhor sobre. Walter, muito obrigado por essa oportunidade de falar do nosso xodó, né? É o maior programa socioambiental em curso no nosso país, é o nosso Rio Pinheiros, e mostrando o quanto é importante a sinergia. Quando o nosso governador João Dória optou por fazer a união das 3 secretarias em uma, foi justamente para que a gente pudesse ter a sinergia e vários atores trabalhando nesse mesmo projeto. Então, nós temos dentro da nossa secretaria a CETESB, o DAEE, a EMAI e a SABESP trabalhando nesse grande projeto, e que é um projeto que zela pelo meio ambiente, porque ele tem o foco do saneamento básico. A despoluição do Rio Pinheiros, ela é uma consequência de um trabalho de base, de busca do esgoto, do tratamento do esgoto da bacia do Rio Pinheiros. E esse saneamento, essa garantia dessa dignidade para essa população, trará para nós todos, paulistanos e paulistas, a honra e a glória de termos um rio despoluído. Será extremamente marcante, e isso feito com base no saneamento. São mais de 2.800 litros por segundo de esgotos que até o final do ano que vem estarão removidos do nosso Pinheiros. São 533 mil ligações porta a porta que iremos fazer e encaminhar esse esgoto coletado para tratamento. Será uma população de 1,6 milhão de pessoas que hoje não têm tratamento de esgoto e passarão a ter. Além do desassoreamento do rio, para que ele tenha um maior volume de água, para que ele permita amanhã, inclusive, um transporte fluvial e outras opções comerciais, e a recuperação de ambas as margens, criando
um parque de 17 quilômetros de cada lado, aonde teremos ciclovias, pontos de caminhada, pontos de cafés, pontos de encontro, pistas até para crianças aprenderem a andar, como já temos ali do lado da CPTM. E teremos também do outro lado um grande parque e a nossa usina São Paulo, a antiga usina da Traição, como um ícone totalmente remodelada, com um ponto de atração, com um ponto onde as pessoas irão querer se encontrar, porque teremos um rio limpo e deixaremos de dar as costas para o rio e iremos abraçá-lo. Esse é o grande projeto onde mais de 3,5 bilhões de reais estão sendo aplicados, com base no item essencial: saneamento básico, universalização dos serviços de saneamento para os moradores de São Paulo. Mário? Secretário, o senhor falou especificamente do Rio Pinheiros, não falou do Rio Tietê, mas me parece que uma das fontes de água, enfim, do rio, é o próprio Tietê. Se o Tietê não tiver o mesmo tratamento, como é que a gente vai conseguir que o Pinheiros fique imune à poluição, eventualmente, que venha do Tietê? Sabendo que até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, não sei como é hoje, por exemplo, Guarulhos não tinha seu esgoto tratado e ia direto lá para o Tietê. Então, como é que essa coisa, esse quadro mudou? Ou o rio corre ao contrário do que eu estou pensando? É do Pinheiros para o Tietê? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Mário. O Pinheiros é um afluente do Tietê, ou seja, todo esse trabalho que nós estamos fazendo do Pinheiros também contribui para a despoluição do nosso rio Tietê. O Tietê só entra, ou seja, só vem para dentro do Pinheiros na ocasião de chuvas fortes, quando é feito o combate a enchentes. Nós temos duas usinas, a usina São Paulo e a usina Pedreira. Quando o nível de chuva é excessivo e se eleva o nível tanto do Tietê quanto do Pinheiros, nós fazemos a reversão do rio, através do acionamento das 4 bombas da usina São Paulo e as 5 bombas da usina Pedreira. E aí jogamos a água para a represa Billings. Nesse momento, em que ocorre 6 a 7 vezes por ano, nesses eventos, o Tietê entra dentro do Pinheiros, mas ele entra com uma carga de diluição absurda, porque hoje, se olharmos lá, o nível do Tietê, ele está abaixo da metade do topo da calha. Quando chove, e ele vem até o topo, o volume de água é muito grande. Então, toda essa questão, inclusive do esgoto, ele vem muito diluído. E a hora que ele entra dentro do Pinheiros, ele é bombeado para a represa. E logo em seguida, passado o evento, o Pinheiros volta a correr para o Tietê. E se nós estamos garantindo que todos os afluentes do Pinheiros estão chegando sem esgoto, sem poluição, rapidamente, novamente, ele fica limpo, nos índices de despoluição que nós queremos, que é o da DBO, abaixo de 30 miligramas por litro, que é uma oxigenação que permite, inclusive, vida aquática. E, vamos ressaltar, o projeto Tietê não parou. Guarulhos, como você muito bem colocou, no início do ano retrasado, ele tinha 3% de esgoto encaminhado para tratamento. Hoje nós já estamos com 40%. A Sabesp está trabalhando de forma incessante em Guarulhos para que possamos também universalizar lá o serviço. Da mesma forma, em Santo André, que tem o esgoto jogado no Tamanduateí, que é um afluente do Tietê. E nas zonas norte e centro de São Paulo, com a execução do IT7 e do IT2, que são 2 grandes interceptores que a Sabesp, um pronto, de 1,2 metros cúbicos por segundo encaminhando para tratamento, e o outro ali na região do Anhembi, que vai pegar toda aquela região ali de Santana, que também irá jogar todo esse esgoto para Barueri. Ou seja, o Pinheiros é um grande esforço concentrado em toda a bacia,
cuidando de todas as ligações, cuidando do tratamento do esgoto da comunidade, como um exemplo de como se trabalhar numa bacia como um todo. E o Tietê continua esse projeto para que possamos, em 22, terminar o Pinheiros. E, em 26, ter também essa alegria com o nosso rio, o rio de todos os paulistas, o Rio Tietê. Na verdade, o que está se fazendo agora, como se concentra no Pinheiros, pega mais a região onde os afluentes do próprio Pinheiros exercem a sua influência. Para, num segundo momento, você ter os afluentes do Tietê, porque o maior afluente é o Pinheiros, provavelmente, né? Do Tietê, sem dúvida. São dois grandes certo. afluentes, Ótimo, o Pinheiros e o Tamanduateí. São os dois grandes. E, fazendo isso no Pinheiros, toda essa experiência de sucesso do Pinheiros vai ser replicada para que possa acelerar também o processo do Tietê. O Penido sabe disso. Meu pai usava uma expressão que eu repito muitas vezes, que uma corrida é uma sucessão de passos, né? Às vezes a gente fica muito ansioso para ver o resultado final de tudo despoluído, mas a verdade é que isso é um processo, que você vai despoluir um pequeno córrego, fazer todo o tratamento de ligação de esgoto, aquele que vai levar a água, enfim, conforme você vai reduzindo os danos para quem alimenta o rio, é que você pode ter o resultado final positivo. Então, perfeito, não dá para você falar na marginal despoluída, você tem que falar em cada rio despoluído, porque essa é a maneira mais adequada. Está certinho, perfeito. Eu acho uma pergunta pertinente. Secretário, as pessoas vão participando aqui, eu vou colocando na tela, né? Esse da Bia aqui, Venturina, até é interessante a pergunta, é complemento. Secretário, ela coloca aí, o senhor está conseguindo ler, né? Uma pergunta: após a conclusão das obras, já existe um planejamento de manutenção para despoluição? Não sei se o senhor chegou a comentar. Bia, muito legal essa pergunta. Primeiro, que como nós estamos fazendo um trabalho de base, o esgoto não vai mais para o rio. O esgoto ele já está sendo buscado no porta a porta e ele vai direto para o coletor e desse coletor para a nossa estação de tratamento de Barueri. Ou seja, o esgoto que cai, ele não volta mais. A questão do lixo, ele é muito importante e ele tem que estar sempre cuidado, tem que estar sempre limpo e esse trabalho de manutenção é fundamental. E aí a gente pede a colaboração de toda a população, que não jogue o lixo no lugar errado, que jogue o lixo nas lixeiras, nas caçambas, nos pontos de coleta corretos, porque o lixo jogado fora, com a chuva, ele vai para o afluente e do afluente para o Pinheiros, o que obriga sempre o trabalho de manutenção. E a questão do trabalho de desassoreamento, onde ficam aquelas barcaças retirando aquela areia do fundo, que às vezes as pessoas falam que é jogar dinheiro fora, não é. É um fundamental trabalho de manutenção, porque o sedimento sempre acaba sendo carreado com as chuvas, os afluentes sempre carregam esse sedimento. Então, nós precisamos manter o volume de água do rio. Toda essa manutenção, ela tem que ser dada. E nós já estamos criando, já passamos pela primeira fase, estamos caminhando com a Fundação Novo Rio Pinheiros, uma fundação em que nós teremos da sociedade pública, a EMAI e a Sabesp, que são empresas que têm, inclusive, ações na Bolsa, e mais parceiros privados para que essa fundação possa ser a parceria entre público e privado para perenizar todo esse trabalho de manutenção do nosso Rio Pinheiros e melhorado. Até porque todo esse parque no entorno ele vai aumentar demais a frequência e todos vão querer que continue a ser um rio limpo e bem cuidado. E ele vai ser uma marca de São Paulo. E a fundação que une sociedade civil e o governo para, dentro do mesmo objetivo, mantermos esse rio como um orgulho de todos nós. As participações aqui estão bastante, viu, Mário? Eu costumo deixar um pouquinho, mas vou colocar, olha, tem várias aqui, ó, o pessoal falando, vou até colocar, secretário, né, olha, tá vendo? Falando sobre a questão de conscientização da população, tá aqui, né? Tá aqui ó, a pergunta também do Sérgio Braga, achei interessante, os condomínios e empreendimentos imobiliários, indústrias não deveriam tratar o esgoto antes de devolvê-los aos afluentes? Interessante também essa pergunta. Se eu quiser ir respondendo algumas,
a gente pode estar Olha, aqui. o esgoto, a nossa obrigação é do tratamento. As indústrias que têm um nível excessivo de contaminação, conforme o tipo da indústria, ela tem que fazer todo um trabalho de descontaminação para poder lançar na rede de esgoto. Mas o tratamento de esgoto, ele é inclusive remunerado. A Sabesp é remunerada para fazer isso. Então, isso é um serviço nosso que nós temos que fazer, sim. E a grande característica da bacia do Rio Pinheiros, onde vivem 3,3 milhões de pessoas, ela é de comércio e de residências. E o condomínio, tal qual uma casa, ele tem o mesmo direito de ter o esgoto coletado e tratado pela Sabesp, até porque tem a conta e a Sabesp é remunerada por isso, e ela vai buscar, com esse trabalho, atender todos os condomínios e cada vez melhor, para prestar um serviço de excelência no fornecimento de saneamento básico. Lembrando que São Paulo é líder no Brasil em água tratada, esgoto coletado e esgoto tratado, e a Sabesp é a terceira maior empresa do mundo em saneamento básico. Tem muita coisa para a gente falar, então vamos adiante. Então vamos encerrar esse tema só com uma sugestão. Sim. Nós temos um site no ar, que é o www.novoriopinheiros.sp.gov.br, um site que é atualizado sistematicamente e que todas as ações que nós estamos fazendo estão nesse site e toda a explicação do projeto também, e a forma da população ser colaboradora também. Então, acessem o site e se precisar algum questionamento, alguma pergunta, estamos à disposição. Mas esse site realmente está muito bom. Secretário, vamos falar então do marco legal, que é o saneamento básico, que foi aprovado em 2020, é uma oportunidade, dizem, para a retomada sustentável da economia no pós-pandemia. O Senado aprovou e foi para aprovação, foi para a sanção do presidente. Como é que é essa ação hoje e como isso impacta para o Estado de São Paulo? São Paulo lidera nos 3 itens de água, coleta e tratamento de esgoto. São Paulo lidera os índices nacionais, mas nós temos muito que fazer ainda. E o marco, ele nos dá o horizonte até 2033 para que tenhamos a universalização de todos esses serviços nos 645 municípios. Até do dia 15 de julho deste ano, ou seja, um ano após a proclamação dessa lei, nós temos que estabelecer as unidades regionais de água e esgoto, ou seja, os blocos, a união de municípios que, de acordo com o estabelecido no marco de saneamento, devem, de maneira conjunta, atuar na busca desse saneamento. A nossa secretaria está ultimando os estudos de como deverão ser formados esses blocos dentro desse nosso estado, para que até o próximo dia 15 de abril possamos encaminhar essa proposta à Assembleia Legislativa, que irá promover toda a discussão com a sociedade, buscando, até dia 15 de julho, termos a sanção dessa nova lei ordinária e podemos, de forma compacta, de forma organizada, sistêmica, buscar essa solução. Há que se entender que esse serviço precisa ser profissionalizado. Aquela ideia de se fazer política de saneamento básico tem que ser e deve ser totalmente deletada. Saneamento básico é obrigação, é serviço. As pessoas pagam e têm que pagar por aquilo que consomem dentro da sua casa, quanto consome de água, quanto gera de esgoto. E deve receber, em troca, águas tratadas da melhor qualidade, que o afastamento do esgoto e que esse esgoto seja tratado e retorne de forma limpa à natureza. Esses blocos, esse horizonte até 2033, promoverá investimentos no setor de saneamento no estado de São Paulo, da ordem de 9 bilhões de reais, fora os 3 bilhões que a Sabesp tem aplicado anualmente nos 375 municípios que estão sob sua responsabilidade. Ou seja, nós estamos falando em geração de emprego, geração de oportunidades,
geração de renda, aplicação de novas tecnologias, novas metodologias de tratamento, de melhoria de saneamento e, acima de tudo, de dignidade, porque saneamento básico é igual a dignidade para todas as famílias. Mário? Dignidade e saúde, né? Porque, por mais incrível que possa parecer, quando a gente fala de esgoto, a gente está falando de mortalidade infantil. Quanto mais você tiver o esgoto tratado, menor é a taxa de mortalidade infantil. E se é menor a taxa de mortalidade infantil, é menor a incidência ou a procura dos equipamentos de saúde pública para tratar aqueles que estão com doenças decorrentes dessa exposição ao esgoto a céu aberto, etc. Então, é que muitas vezes o administrador ele fica muito tentado a fazer uma coisa aparente. O esgoto e a água estão embaixo do solo, né? E não aparece tanto quanto um viaduto ou alguma coisa desse tipo, e as prioridades acabam sendo equivocadamente feitas, né? Perfeito, as coisas vão andando, estão andando muito bem, estão crescendo. A gente hoje não vê mais muitas notícias de falta de água, muito pelo contrário, há uma boa oferta de água, também uma boa oferta hoje já de esgoto. Eu fico muito... E aí, ainda tem uma coisa, nós temos um secretário executivo aí do CIMA, que é o Santoro, que é também uma fera. Então é o seguinte, o PNI também não perde tempo, ele se junta às pessoas que são capazes também de dar estrutura para... Eu tenho muita fé de que, ao final... Estou impressionado, 2032 a ideia de você ter a universalização de todo o tratamento, secretário. Nós estamos falando de 10 anos, pouco mais de 10 anos. São pouco mais de 10 anos, esse é o objetivo e ele precisa ser conquistado. Por isso que temos que profissionalizar, por isso que temos que atuar em bloco. Porque não tem sentido, às vezes, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto para uma cidade pequena. Às vezes, você fazendo várias elevatórias, você leva para uma grande estação no final. Nós temos que otimizar o serviço. Às vezes, uma estação de tratamento de água pode atender 3, 4 municípios, não precisa ser um município só. Os municípios têm que, cada vez mais, ter um entendimento do funcionamento em consórcio, porque os problemas são idênticos. Mas a definição do consórcio vai ser feita pelo Estado ou pelos municípios? Essa é a lei ordinária que nós iremos aprovar até o dia 15/7 e que a proposta será encaminhada no mês de abril para a Assembleia. Será feita a sugestão e a forma de ser feita. Quer dizer, porque existem regras, Mário. O próprio marco de saneamento estabelece, não é eu quero juntar com esse, quero juntar com aquele. Tem a questão da tarifa, tem a questão que tem que ser superavitário esse bloco, ele não pode ser deficitário, tem que ter a questão da capacidade de investimento e a lógica para que haja uma racionalização. Então, a própria legislação, o marco nacional, já prevê vários quesitos para que se possa fazer essa união. Não é simplesmente, às vezes, só por proximidade ou só por questão de bacia. Às vezes, muito provavelmente, você terá municípios de bacias hidrográficas diferentes, porque você precisa somar vários parâmetros para que o bloco seja economicamente viável e a estrutura compatível com a universalização até 2033. E só mais uma questão, como você colocou muito bem, sobre saúde. Existe um estudo que é feito que cada real investido em saneamento básico, nós economizamos R$4 em saúde. Você colocou muito bem. E eu queria até aproveitar, Walter, e até fazer um gancho com a coisa do zoneamento ecológico e econômico, que é uma forma de você... com ICMS ambiental, que é uma forma de você distribuir um pouco do recurso incentivando os municípios que têm mais cuidado do ponto de vista ecológico. Não é só isso, né, Penido? Eu penso o seguinte, por isso que eu quis fazer a relação entre as duas coisas. Aqui, por exemplo, na Grande São Paulo, você vê municípios que são produtores de água, vamos dizer assim. Eles têm os grandes reservatórios de água e tem que cuidar desse reservatório, que, na verdade, abastece a capital, abastece outros grandes centros metropolitanos. Então, não me parece justo que aquele que se beneficia do consumo não possa, de alguma forma, contribuir àquele que mantém
aquele reservatório funcionando bem. Então, imagino assim, por exemplo, a fiscalização da Polícia Ambiental ou qualquer órgão de conservação e de preservação nesses municípios, que normalmente são municípios mais acanhados, com menos indústria, com menos possibilidade de renda, que eles tenham uma compensação financeira para fazer isso. Eu acho que tem a ligação com o saneamento, mas tem a coisa da justiça social, né, que a gente procura sempre tratar, enfim, ou olhar para quem precisa mais de uma forma diferente, né? Eu acho que nos municípios também tem que ser tratado assim. Você podia falar um pouquinho mais desse ICMS ecológico ou ambiental, claro, por favor? Com muito prazer. Isso foi uma grande conquista. Isso é uma luta de mais de 20 anos que o sistema ambiental tem para que seja feita uma melhor distribuição dos recursos de uma maneira com meritocracia, que aqueles municípios que preservam e cuidam melhor do meio ambiente possam ter a recompensa por esse trabalho que faz por todos nós. Você tocou num ponto nevrálgico, aqueles municípios que têm os reservatórios de abastecimento de água. A lei anterior, que destinava 1% do ICMS com quesitos ambientais, privilegiava os reservatórios para geração de energia. Então, aqueles municípios que tinham reservatório para geração de energia recebiam uma compensação no ICMS. E aqueles que tinham reservatório para o abastecimento de água, não. Nessa mudança que foi feita, uma proposta trazida pelo nosso governador João Dória, muito bem defendida pelo nosso secretário de Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli, ela fez com que, sem o aumento de 1 centavo de imposto, numa redistribuição do ICMS adicionado, nós passássemos de 1% para 2% e pudéssemos privilegiar a gestão de unidades de conservação, a existência de proteção de vegetação nativa fora de unidades de conservação, os lagos de reservatório, seja de energia, seja de geração de água, e um quarto item muito importante, cada um pesando 0,5%, gestão correta de resíduos sólidos, um tema que nós não temos olhado e que temos que ter muita atenção. Então, dentro de 10 anos, Mário, nós teremos 50 bilhões de reais adicionados de ICMS para os municípios que preservam, cuidam do meio ambiente. E o que é importante colocar? Quando se cuida do meio ambiente, da vegetação nativa, dos reservatórios, da gestão adequada de resíduos sólidos, nós estamos cuidando de toda a população, porque o ar que respiramos, ele não respeita a divisa do município. Se a gente tem um ar bom, se a gente está protegendo, ele se espalha, ele vai para todos os demais rincões do nosso estado. Da mesma forma, a água, se nós preservamos a água, preservamos a região de mananciais, preservamos as áreas de proteção permanente, não deixamos que a contaminação dos reservatórios, nós estamos apoiando toda a população. Então, os municípios que cuidam, que zelam do meio ambiente, merecem ser recompensados por isso. E isso é uma roda. Cada vez que o município cuidar melhor do meio ambiente, ele terá, na distribuição, maior quantidade de recursos para os seus projetos na sua cidade. E, obviamente, vindo mais recursos, ele vai querer cada vez melhorar mais para poder cada vez estar melhor colocado, receber mais recursos e toda a população ganha. Vão ser 645 corredores para ser aquele que cuida melhor do meio ambiente. Quem ganha? Todos nós. Walter. Secretário, o governo do Estado de São Paulo, por meio da sua secretaria, publicou uma consulta pública sobre a concessão dos parques estaduais. Tem o da Cantareira, o Alfredo Lofgren, que é o outro florestal, ambos localizados aqui na capital paulista. Vai melhorar como, né? Essa questão dos parques sempre chama a atenção da população. Queria que o senhor falasse um pouco. Bom, já temos exemplo de sucesso. O Horto Florestal em Campos do Jordão já tem aí 2 anos de concessão, e quem vai no Horto hoje e compara com o que tinha anteriormente, vê a grande mudança que foi. Por quê? Porque o Horto, o Jardim Zoológico, o Caminhos do Mar, a Cantareira, são locais de atratividade, são locais de turismo, onde as pessoas, através do ecoturismo,
vão conhecer, vão desfrutar da natureza, vão ter momentos de lazer e precisam ter toda uma estrutura de empresas especializadas nesse setor, empresas que saibam gerar o atrativo, que saibam administrar questão de pontos de restaurante, de café, de atrações esportivas, de atrações de lazer. Existe um mercado do turismo que é fantástico e um mercado que gera muito, muito emprego. O maior setor que gera emprego é o setor de serviços. E nós, cuidando do parque, o governo do estado, ele está fazendo com que o recurso da manutenção desses parques esteja concorrendo com os recursos necessários para a saúde, para a educação, para a segurança pública e para a assistência social. E nós temos que fazer com que isso vá para a iniciativa privada. E a concessão, meus amigos, não é venda. A concessão é um contrato com prazo de duração. O patrimônio continua público. Todo investimento que a iniciativa privada fizer durante esses anos e usufruir dele, que tenha o seu lucro, que tenha a geração de atratividades, tudo isso retorna ao Estado no final da gestão. Ou seja, todo aquele investimento necessário para fazer os parques um local mais agradável, um local moderno, um local de atração turística, esse investimento será feito pela iniciativa privada, desonerando o Estado disso, gerando mais emprego, mais renda e ainda, acima de tudo, cuidando do nosso patrimônio. Com muito orgulho, Mário, você sabe, seu pai era de Santos, a sua família de Santos, nós fizemos a concessão já assinada do Caminhos do Mar. E os primeiros 4 milhões que serão gastos nessa concessão serão para recuperar os 9 patrimônios históricos que nós temos nessa descida. A história da nossa independência passa pelo Caminhos do Mar e pouquíssimos paulistas conhecem isso. E esses monumentos estão lá sem a manutenção devida. Por quê? Porque o investimento compete com as despesas obrigatórias do Estado. Agora, na concessão, a iniciativa privada vai recuperar, vai modernizar, vai fazer que seja mais atrativo. Se for mais atrativo, mais pessoas frequentarão, gerarão mais recursos para a empresa e ela vai investir mais. Turismo e cuidar do nosso patrimônio. Nós, setor público, não temos a expertise de cuidar do patrimônio. Nós temos que colocar isso como obrigação do nosso contratado, fiscalizar com rigor para que isso seja feito e mudar esse conceito, profissionalizar toda essa questão do turismo, dos nossos parques, das nossas áreas, o nosso zoológico, o nosso jardim botânico, na mão de empresas especializadas, vai dar um boom. O que é bom vai ficar muito melhor. E, acima de tudo, com obrigações de investimento, com obrigações de zelar, recuperar e manter todo o patrimônio que é nosso e continuará a ser nosso. Lembrando que concessão é um contrato por prazo determinado, com investimentos a serem realizados em cima de um patrimônio que é de todos nós paulistas. Eu tive a oportunidade até de falar com o secretário, logo depois saiu o anúncio do Caminhos do Mar, e foi, inclusive, no momento que eu fiz até o convite para ele participar do nosso programa, dizer exatamente isso. O cabelo branco demonstra que a gente já tem um certo peso de idade nas costas, e diria o seguinte: eu tive a oportunidade, Walter, de algumas vezes transitar pelo caminho da Estrada da Velha de Santos, por várias razões. Primeiro, porque era uma estrada muito cheia de curvas e, enfim, naquela época era algo desafiador, muito bacana para mim. Segundo, que também, numa época em que o dinheiro era mais curto, era uma forma também de você se libertar do pedágio que tinha, naquele momento, sido começando a funcionar. Mas uma coisa que me chamava muita atenção, e depois que ela se interrompeu, era porque no meio da Serra do Mal tem lá a casa, se não me engano, da Marquesa dos Santos, se não me engano, não me lembro, da Marquesa dos Santos, né? E que é uma casa que era ponto de parada da tropa que vinha de Santos, subia da Baixada Santista para São Paulo,
era o ponto de descanso dos animais e das pessoas e tal. E que é um lugar assim que está lá, certamente hoje abandonado, e que serviria muito bem como museu ou como uma coisa assim. Eu fiquei muito entusiasmado com a ideia e falei isso para o Penido à época, cumprimentando ele sobre isso, e me parece que a ideia mesmo é de quem fez a construção é de aproveitar mesmo esses marcos. Agora eu estou sabendo que, na realidade, são 8 marcos, 9 marcos, é isso? São 9 marcos. Isso. 9 marcos. Então, eu nem sei quais são esses outros 8 marcos, mas esse aí é muito claro, porque passa à beira da estrada. Mas, enfim, fico feliz que essas coisas aconteçam. Eu não tenho nada, sabe, Penido, é importante a gente dizer isso e repetir. Eu não acho que a questão de público e privado seja uma questão para ser discutida. Eu acho que a questão para ser discutida é aquilo que é melhor serviço prestado para o cidadão. Ele pode ser público ou privado, não importa, desde que ele preste um bom serviço. Na hora que você tem um orçamento curto, limitado, e especialmente frente a uma pandemia como nós estamos vivendo, destinar recursos, eventualmente, para uma conservação, é algo que te causa até um certo receio de que você não está sendo responsável com a coisa pública, né? Por outro lado, se você não fizer, você está sendo irresponsável também, porque você não mantém aquilo que você tinha que manter. Então, acho que essa linha de você concentrar os gastos naquilo que é mais fundamental, como diz o secretário, e como que é o mantra que o governador vem dizendo desde a época que foi candidato a prefeito de São Paulo, de concentrar os recursos na área de segurança, saúde, educação, assistência social, que são áreas que dependem basicamente do Estado. E aí o Estado tem que fazer e fazer bem. E hoje ele tem mais limitações para fazer. Então, eu saúdo com vigor e com muito entusiasmo essas concessões. E, Mário, só complementando que esse não é apenas um projeto da nossa secretaria. O nosso vice-governador Rodrigo Garcia, ele comanda todo esse projeto de desestatização através de concessões e de PPPs, e nós já temos a maior concessão do Estado, que é a estrada Piracicaba-Panorama, toda a questão do metrô, da CPTM, das balsas, são várias, de área da cultura, são várias e várias ações que estão sendo feitas pelo governo do Estado de São Paulo, pelo nosso governador João Dória e pelo nosso vice-governador Rodrigo Garcia, justamente nesse sentido, para que o Estado foque o seu esforço, os seus recursos nas áreas essenciais para a garantia da qualidade de vida da população de São Paulo. A Secretaria agora iniciou um programa integrado de gestão energética, né? Secretário, eu queria entender qual é o objetivo do projeto e se na ponta ele vai atender o cidadão. Primeiro que a boa gestão do recurso público, ele atende o cidadão em todo e qualquer momento. O Estado de São Paulo, em termos de energia elétrica, ele consome 600 milhões de reais por ano de conta de luz, entre todos os seus milhares de prédios públicos. Nós temos que eficientizar isso, nós temos que rever tudo isso. E nós montamos um programa de eficiência energética que vai desde o estabelecimento dos contratos de demanda, entendendo todos os contratos de uma maneira que nós devemos fazer em bloco, como grandes consumidores e não como consumidores individuais, para negociarmos junto às concessionárias toda a vantajosidade de grandes consumidores. Por quê? Como é que nós podemos pensar na Secretaria de Educação, que tem milhares de escolas, pensando escola a escola como se fosse cada um equipamento isolado? É a soma dos equipamentos escolares dentro daquela concessão que deve ser colocado. E o Estado tem que ser tratado como um grande consumidor e os contratos de demanda têm que ser revistos. Segundo, dentro, inclusive, também da lógica do meio ambiente, a mudança da matriz energética, a utilização de energia renovável, o aproveitamento dos terrenos públicos, aqueles sem valor comercial, para que nós possamos fazer as fazendas, que nós possamos fazer as centrais
de geração de usina solar. Isso dentro de PPPs que já estão em fase de montagem, para que nós façamos a concessão, o Estado entra com o terreno, a iniciativa privada implanta toda a energia e nós somos recompensados pela economia na energia. Energia solar, que inclusive saiu hoje no nosso site da EMAI, nós já temos aí 2 contratações em fase final aqui para o Lago da Billings. O Lago da Represa, o espelho d'água, também será um local para implantação de centrais de geração de usina solar, as usinas solares flutuantes, que na usina flutuante nós temos muito menos perca de calor, se perde muito menos calor na troca da energia, ou seja, nós temos uma produtividade maior. Então, nós iremos produzir também energia solar flutuante, energia solar nos terrenos, para que possamos ter, com a luz do sol, uma economia no nosso gasto. E também o Mercado Livre. Podemos comprar no Mercado Livre e ter condição de comprar muito mais barato. A nossa meta é chegarmos até o fim do ano que vem com uma economia de 30% na energia, ou seja, de 600 milhões ano, iremos economizar 200 milhões ano em energia elétrica. E esses 200 milhões ano irão para o cofre do governo, para que ele aplique na saúde, na educação, na segurança pública e na assistência social. A população será muito beneficiada com uma melhor gestão do gasto público. E também o exemplo, para que cada vez mais possamos substituir a nossa matriz energética por uma matriz energética limpa. O sol está aqui brilhando todo dia, São Paulo tem uma insolação fantástica, e isso é um exemplo a ser seguido para que tenhamos energia cada vez renovável, mais barata, e possamos fugir das bandeiras amarelas, das bandeiras vermelhas, porque não usaremos termoelétricas a diesel. Nós estamos falando, secretário, apenas de gastos públicos, né? Quer dizer, a economia é a que o Estado hoje gasta e que se pretende economizar para que este dinheiro seja canalizado para outras atividades. É isso que nós estamos falando, né? Para o cidadão entender que não vai se mexer na casa dele, está se mexendo nos equipamentos públicos para que eles gastem menos, aliás, tem o mesmo resultado com um gasto menor, não é isso? Com eficiência, com verificação, com troca de lâmpada, com troca de sistema, com troca de entrada de energia, com galerias técnicas, modernizando, trazendo a tecnologia a nosso favor e fazer com que a matriz energética também seja utilizada cada vez mais energia renovável, para que a gente dependa cada vez menos de usinas termoelétricas e que possamos ter maior oferta de energia no nosso estado. Todo esse exemplo, Mário e Wagner, Walter, com certeza ele vai ser replicado, porque é um exemplo de sucesso. E quanto mais energia estiver gerando em São Paulo, isso é um ponto de concorrência para trazer indústrias, para trazer emprego. Energia hoje, quando antigamente se falava na guerra fiscal, hoje energia é um dos pontos decisivos para que as empresas venham se instalar. E tem outra, tem empresas, principalmente da Europa, que para se instalar exigem que se tenha energia limpa, energia renovável. Hoje o quesito meio ambiente, na balança, pesa muito para a instalação de novos empreendimentos. Walter, deixa eu fazer o gancho aqui e aproveitar e fazer uma pergunta de uma amiga que me pediu para fazer a pergunta para o secretário. Quando ele falou em novas tecnologias, ela fala o seguinte: sendo o Estado de São Paulo maior em tudo no Brasil, qual seria a sua posição a respeito das novas tecnologias, mas especialmente para esgoto e limpeza urbana? Por que custa tão caro fazer esse tipo, uma coisa que a produção seja maior, mais rápida, mais eficiente? E por que o governo não cria incentivos fiscais, se
se a questão de que o equipamento custe mais ou menos, porque ele não tem algum tipo de incentivo fiscal para que haja um esforço, assim como o ICMS ambiental, um esforço para que os municípios procurem as tecnologias mais modernas e mais politicamente, ambientalmente mais adequadas. Essa é a pergunta que a Sabrina pediu para que fizesse ao secretário. Mário, a questão de incentivo fiscal é uma coisa que a gente tem que tirar um pouco fora. E o incentivo fiscal, normalmente, ele acaba beneficiando aquele que está produzindo e, às vezes, não retorna na mesma proporção para a população. O que nós temos que focar é na produtividade. E, para se ter uma ideia, no próprio Rio Pinheiros e as novas contratações que a Sabesp está fazendo para sistemas de esgotamento, de tratamento de esgoto, os nossos contratos hoje são por performance, são por desempenho. Nós não pagamos mais a obra em si de acordo com o projeto. Nós pagamos o resultado, nós pagamos o metro cúbico de esgoto coletado, o metro cúbico de esgoto tratado e a melhoria da qualidade no afluente. Ou seja, tem que ser ambientalmente cada vez mais correto e quanto mais produtiva for a empresa, quanto melhor for o sistema dela, melhor ela será remunerada. Todos os nossos contratos do Pinheiros, as empresas estão recebendo dessa forma. Elas passam, às vezes, 3, 4 meses trabalhando sem receber um centavo, porque estão fazendo toda a estrutura, todo o serviço de base. Estão investindo em tecnologias que aumentem a produtividade, que aumentem a capacidade e que melhorem o resultado. Porque quanto mais produtivas elas forem, quanto mais elas coletarem, quanto mais elas tratarem e quanto melhor for o resultado nos afluentes, mais elas recebem. E esse é o desafio, que inclusive as novas unidades no interior e que nós iremos propor no marco do saneamento tem que fazer com volume, sempre pagando pelo resultado. É assim que se conquista a melhor produtividade e a melhor qualidade. As novas tecnologias têm que ser favoráveis a todos. Isenção fiscal, ela deixou de ser o caminho. Hoje, o grande chamariz, o grande atrativo é a produtividade e o retorno em cima dessa produtividade e melhor qualidade. Mas, secretário, uma coisa que está ligada a isso, por exemplo, é o aproveitamento dos recicláveis, por exemplo, né? Você desonera o aterro sanitário, você dá mais vida útil a ele, você gasta menos no transporte, e você ainda dá um aproveitamento de material que vai ser não utilizado quando ele poderia voltar para a produção, enfim, dar mais emprego, gerar mais renda, etc. Apenas 3% disso é feito na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, a maior cidade do estado, do capital do estado, e que, normalmente, São Paulo, a capital, ela acaba sendo um exemplo para os outros municípios pela sua grandeza, pela sua complexidade. Nesse caso, não teria uma maneira de haver algum tipo de incentivo, que não seja fiscal, mas que seja algum tipo de incentivo para que o poder público possa ser, não obrigado, mas ele ser estimulado para que essa coisa ocorra com maior quantidade. Eu não sei exatamente se é uma coisa do ICMS ambiental, se é, enfim, mas algum programa para que os resíduos recicláveis possam, de fato, ampliar. Me parece que a gente ainda está muito atrasado nisso, nacionalmente falando, né? Sem dúvida, Mário. Precisamos lembrar que todo o serviço de coleta e destinação final de lixo é um serviço municipalizado. De acordo com a Constituição Federal, isso é responsabilidade de cada município. O que nós estamos fazendo é estimular justamente esse caminho que você falou. Dentro do ICMS ambiental, dos 2% que passa a ser agora, a partir do ano que vem, em função da lei aprovada na Assembleia, 0,5% é para gestão adequada de resíduos sólidos. E nós, através do nosso Comitê Integrado de Resíduos Sólidos, desde o início da gestão em 2019, estamos indo aos municípios, estimulando o trabalho em consórcio, dentro dos consórcios, levando essas soluções de logística, de destino final concentrado, e que também
possamos ter as melhores soluções para o resíduo. Primeira coisa que a gente precisa diferenciar: resíduo de lixo. O que nós jogamos fora na nossa casa não é lixo, é resíduo. Para virar lixo, ele tem muita coisa para ser aproveitado. Ele pode ser reciclado, ele pode, numa compostagem, virar matéria orgânica e ele pode virar energia. Só que nós precisamos ter volume. Por isso, estamos trabalhando com os municípios em consórcios. Estamos junto com os municípios, firmamos protocolos de intenção para levarmos a ele essa lógica de trabalhar de forma conjunta, porque há que se ter escala. Um município pequeno, os municípios médios, o volume diário de resíduo sólido não é suficiente para que se tenha uma gestão industrial desse trabalho. Então, dentro do consórcio, otimizando, colocando o centro de gravidade para o destino final, aquela distância menor que todos os municípios possam atender, a lógica do transbordo de municípios que não precisa levar até o destino final, pode-se ter um transbordo de um caminhão pequeno e depois levar para um caminhão grande, colocar um pouco de engenharia nesse processo e se ter no destino final um local para a separação de todo o plástico, para a separação de toda a matéria orgânica, que inclusive se transporta muita água, para tirar toda essa água e transformar em adubo, em matéria que possa ser utilizada na agricultura e geração de energia. Esse é o nosso trabalho. Nós temos levado essas tecnologias, nós temos discutido tecnologias, já aprovamos no Consema, licenciamos unidades de recuperação de energia para que isso possa caminhar. Nós já temos exemplo em Salto de Pirapora, no município de Salto, no município de Piracicaba, já temos exemplos que estão funcionando. Breve teremos aqui, também aqui na região de Mauá, uma para 2.000 toneladas dia. Isso nós temos estimulado, fazendo com que os municípios participem juntos. E isso vai contar ponto na distribuição do ICMS para que essa roda também comece a girar. E por incrível que pareça, nós, no Brasil, temos falta de material reciclável, de plástico. A quantidade de lixo que a gente joga fora, de resíduo, de material bom que a gente joga fora, ainda falta matéria-prima reciclável. É triste. E uma coisa muito importante, Mário, é uma questão de política, fazer valer a pena. Se você andar na rua, você vê diversos tipos de resíduos sólidos dispersos, mas você não vê uma latinha de alumínio. Por quê? Porque o alumínio tem valor. Vamos fazer o plástico ter valor também. A partir do momento que o plástico tenha valor, nós vamos buscar isso. E essa escala que nós estamos trabalhando com o consórcio. Agora, nós precisamos de sinergias, precisa de consórcio. Para uma indústria dessa poder operar, ela precisa de algo de em torno de 250 a 300 toneladas dia. Então, há que se juntar os municípios e fazer. Nós já temos 15 protocolos de intenções assinados, com 15 consórcios, e temos trabalhado rotineiramente com eles, colocando a segurança jurídica na forma de contratação do destino final. Por quê? Nós não estamos querendo, de maneira nenhuma, intervir na liberdade do município de como fazer a coleta, como fazer a seleção. O que nós queremos é racionalizar o destino final para que ele seja o mais barato, o mais lógico possível e tenha escala para que a gente possa industrializar a reciclagem, a compostagem e a geração de energia. Mário, a gente está chegando no final, né? Ainda tem que fazer um intervalinho, mas antes, secretário, queria perguntar uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, não queria deixar sem colocar isso, que é o zoneamento ecológico econômico, né? Queria entender como é que funciona isso. Isso é um grande trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da nossa secretaria, dentro da nossa subsecretaria do Meio Ambiente. Como você falou, Mário, nós temos uma equipe fantástica. Eu tenho o secretário executivo, que é o Santoro, que você conhece, o subsecretário de Infraestrutura, que é o Glaucio Torre, também uma outra fera, e o subsecretário do Meio Ambiente, que é o professor, o Trani, que você também conhece bem, que entende muito da área de meio ambiente. E junto com a CPLA, com toda a equipe da Subsecretaria do Meio Ambiente, nós desenvolvemos a plataforma do zoneamento ecológico econômico. O que é isso? São vários layers, são várias plantas, onde nós temos todas as características do nosso estado
para visar o desenvolvimento. É como se fosse um grande plano diretor. Nós temos ali os locais de fragilidade hídrica, os locais de fragilidade de áreas de risco, os locais de proteção ambiental, os locais de melhor subsolo com relação ao fornecimento de água, os locais de proteção ambiental. Todos são 1.037 layers daquilo que você pensar. Estradas, portos, pontos de atendimento, hospitais, tudo. São 1.037 plantas, uma sobre a outra, para que você possa orientar o seu desenvolvimento, já ter o plano diretor, olhar cada setor do Estado, cada palmo do nosso Estado e ver ali se é um setor que tem uma fragilidade hídrica, se tem alguma restrição ambiental, se tem estrada e acesso perto, se tem rio perto para questão de fornecimento de água ou escoamento via hidroviário, ou seja, o conhecimento de todo o nosso Estado, desde o subsolo até todas as suas características, para orientar o desenvolvimento. Qual é a vertente, qual é aquela característica que estimula aquele desenvolvimento. Ou seja, não tente fazer uma indústria do tipo tal no local que existe restrição. Então, você já vai, ali no ZE, que é o nosso Zoneamento Ecológico Econômico, você já vai saber todas as restrições, todas as vantagens, todas as fragilidades e direcionar o seu trabalho e, inclusive, facilitar todo o processo de licenciamento com o conhecimento. Esse nosso ZE, ele já está hoje sendo praticado em 12 secretarias do nosso Estado. As secretarias estão usando dentro dos seus projetos e seus planejamentos, criticando, vendo, ajustando, para que em julho nós soltemos essa plataforma para todo o Estado, para todos os empreendedores, para todos os cidadãos, para que, inclusive, cada cidade conheça as suas características e possa desenvolver até os seus distritos industriais, as suas melhorias, conhecendo cada palmo do seu território. É um orgulho para nós poder disponibilizar para a população de São Paulo o conhecimento do nosso território de uma maneira ampla e focado no desenvolvimento sustentável. Mostrar aonde pode crescer, como crescer, sem prejudicar o meio ambiente, colaborando ainda, melhorando as condições de meio ambiente. A gente já está indo para o finalzinho, queria me despedir do secretário, né? Estamos com menos de 30 segundos para encerrar o programa. Eu pedi para o Mário também se despedir. Olha, parabéns. Talvez esse tenha sido o assunto que mais interessante de todos, esse foi no final. Acho que isso é planejamento, isso é você pensar no futuro, é saber como é que você gasta o dinheiro público de uma forma racional, com lógica, sem atender a apelos do ponto de vista pessoal. Parabéns, secretário. Essa é uma iniciativa muito bacana, legal. Muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. Tomou todo o nosso programa, acabou a segunda meia hora não acontecendo. Obrigado pela paciência. Muito obrigado a todos que estiveram aqui nos acompanhando. Obrigado, Walter. Muito obrigado pela oportunidade. A gente, dessa conversa tão agradável, o tempo passou muito rápido. Às vezes, desculpa se falei e me excedi um pouco mais nas respostas, mas os temas são apaixonantes, os temas estão sendo feitos com muita dedicação, muito carinho, muito planejamento, com muito estudo, para que a gente possa ter certeza que estamos fazendo o melhor. Isso a gente apaixona e acaba falando demais. Secretário, um abraço, adorei, viu? Muito bom o seu trabalho. Um abraço. De coração. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Walter. Obrigado a todos que ouviram. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.